então, começando, vamos lá para o Google Earth. Nós vamos utilizar aqui o Google Earth Pro. Então, essa versão ela é uma versão um pouco mais aprimorada, mas que está disponível também para ser baixada. Então, se você fizer uma busca rápida aqui, Google Earth Pro, você vai encontrar facilmente aqui a página para poder baixar o arquivo e poder fazer a instalação. Então, não tem segredo, é uma ferramenta da Google. Aqui a gente tem o link para fazer o download. Então, como eu já tenho ela baixada aqui, é só fazer o download, instalar. A instalação é rápida para começar a utilizar. Aqui no início a gente já tem algumas dicas de utilização, então vale a pena também fazer essa leitura rápida aqui, né, desses pontos que eles trazem, desses tópicos para auxiliar o usuário, mas nós já vamos aqui para alguns pontos que eu quero trabalhar com vocês. Então, vocês vejam que aqui a gente tem, ele já busca de uma forma um pouco ampliada a região, né? Então, trazendo aqui na escala do continente, onde a gente está presente. E vocês podem ver que aqui já está habilitado algumas linhas, né, de limites entre os estados e as fronteiras aqui entre os países. Então, aqui a gente já pode explorar um pouco disso com os alunos. Já pulando um pouquinho essa etapa, né? Então, a gente tem essas camadas aqui nesse menu, na parte esquerda da tela, onde a gente pode habilitar e desabilitar essas informações. Então, por exemplo, aqui eu havia desabilitado e agora habilitei novamente os limites interestaduais e também as fronteiras entre os países aqui do continente. Na verdade, ele já vai trazer isso para todo o globo, como vocês podem observar aqui. Observem também que está habilitado aqui a cobertura de nuvens. Então, a gente tem também essa ferramenta do clima, onde eu consigo habilitar e desabilitar essa cobertura de nuvens. Então, é uma ferramenta também útil para a gente trabalhar isso com os alunos. Percebam que na medida que eu vou movimentando ele com o mouse, eu perco a referência do norte geográfico. Para fazer que ele retorne, eu dou um duplo clique aqui nesse Nzinho, dessa pequena bússola que ele traz para a gente, e aí então eu consigo retomar a posição aqui com base no norte geográfico. Então aqui nós vamos ter, trazendo com um zoom, o município de Uberlândia. Eu posso fazer dessa forma que eu fiz aqui. Então aqui eu consigo, por exemplo, vamos pegar aqui São Simão agora, através da ferramenta de rolagem do mouse, eu consigo ir aproximando ou distanciando, né? Alterando a escala de visualização. Percebam que na parte inferior da tela ele me traz também as coordenadas, latitude e longitude. Aqui, por exemplo, nas ferramentas, em opções, eu consigo alterar inclusive o tipo de coordenadas que eu quero. Então, eu estou aqui visualizando agora em graus decimais. Eu posso alterar isso para graus, minutos e segundos, graus e minutos decimais. Também sistema de coordenada plana, Universal Transversa de Mercator, e também o sistema militar de referência da grade. Então, aqui a gente tem diversos sistemas de coordenadas disponíveis a depender do objetivo da análise. Por exemplo, para a escala urbana, a gente tem o sistema universal transverso de Mercator, que vai ser o sistema mais apropriado por não considerar a curvatura da Terra. Numa grande escala, né? Aliás, na pequena escala, onde eu tenho um menor nível de detalhe, eu posso utilizar então
o sistema de coordenadas geográficas em graus, minutos e segundos ou em graus decimais, coordenadas decimais. Aí vai depender do objetivo da análise, mas eu posso fazer essa alteração aqui a qualquer momento. Então aqui a gente tem também unidades de medida, que é importante. Então eu posso obter isso em pés ou milhas, ou no nosso sistema na unidade de medida que a gente trabalha aqui no Brasil, que são em metros e quilômetros. Aqui o tamanho dos rótulos, ícones, filtragem anisotrópica, então tem uma série de fatores aqui de suavização, por exemplo, que eu posso alterar, e isso aí vai depender tanto do objetivo quanto da preferência de cada um. Aqui outras informações úteis também, o tamanho máximo de cache de memória. Então, aqui são informações mais relacionadas aí ao tamanho do arquivo, né? Então, relacionado aí à memória instalada no sistema, como ele bem observa aqui. Tem também informações sobre passeios que podem ser gravados, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas a gente tem a possibilidade de fazer também passeios navegando. Aqui informações sobre a velocidade de voo, né, essa navegação. Então são outras informações úteis aí que o usuário pode estar trabalhando para poder ter uma experiência melhor de navegação no software. Aqui então eu vou alterar para graus, minutos e segundos, só para a gente observar como que isso vai ser alterado aqui também. Então observem aqui, e é uma informação também que a gente pode trabalhar com os alunos. Então, quando eu clico aqui, quando eu passo o mouse sobre uma determinada área, ele vai me trazer as coordenadas daquele ponto. Aqui nós temos informações também de elevação, de altitude, e as datas em que essas imagens foram obtidas, o que é muito importante também. Então aqui a fonte da imagem, né? Então Maxar Technologies e também CNES da Airbus. Então a gente tem todas as informações úteis aqui para trabalhar com essas imagens. Aqui outras informações que podem ser inseridas, né? Por exemplo, rodovias. Então ele traz para mim o sistema viário, traz os rótulos desse sistema viário também. Então aqui BR-365, 154, 464, as principais vias também naquela visualização, e quando eu aumento o zoom, que eu trago para uma escala com maior nível de detalhe, ele traz também o sistema viário intraurbano, né? Então aqui a gente tem essas vias numa base vetorial com os nomes, né? Então todas elas trazem o rótulo aí com o nome também para informar esse usuário. Então vamos retomar aqui. A outra maneira que tem para eu conseguir fazer essa aproximação de uma determinada área é através da busca. Então, por exemplo, para sair um pouco dessa visualização que a gente está aqui agora, eu vou buscar aqui a cidade de Manaus. Só para ir para um lugar mais distante para a gente conseguir observar como que ele faz essa busca de maneira automática e rápida. Então, aqui agora a gente consegue visualizar a cidade de Manaus e, mais uma vez, com todas as informações que eu já habilitei aqui. Se eu desabilitar aqui, por exemplo, rodovias, ele vai tirar essa informação. Eu tenho também os lugares, então ele traz um sistema de pontos onde ele vai trazer as informações sobre esses lugares. E aí, se eu clicar, ele me traz imagens. Então, uma série de informações úteis para poder trabalhar a respeito desses lugares. Então, vamos retornar aqui agora para Uberlândia. Então,
Ele vai fazer aqui o percurso de volta. E aí vamos aqui agora analisar aquela série histórica de imagens que eu havia comentado com vocês. Então percebo que no caso aqui da região do município de Uberlândia eu tenho desde 1984 até o ano de 2020. Vamos observar aqui o aspecto da transformação da paisagem por meio da alteração da área urbanizada, então o crescimento da mancha urbana de Uberlândia. Quando eu trago para 1984, eu vou retirar aqui o sistema viário para ficar mais fácil de visualizar. Percebam que eu tenho uma área urbana muito mais restrita, mais compacta do que atualmente. E aí eu consigo observar gradualmente essa alteração na paisagem. Então, 1990, 1996, 2001, 2010, chegando até 2020. Então, pode ser utilizado também para outros aspectos, como eu havia comentado, já áreas de vegetação nativa, a supressão dessa vegetação para dar lugar à pastagem, a áreas urbanizadas, a diferentes tipos de lavoura também, silvicultura e assim por diante. Então, é bastante interessante aí para abordar essa transformação do espaço geográfico. Outra ferramenta também muito útil, e aí a gente visualizando ela com o globo aqui nessa escala, a gente vai observar isso melhor, que é a transição aí entre as horas do dia e da noite. Então, dá para trabalhar aqui, percebam ao fundo ali a figura do Sol, os movimentos tanto de rotação quanto de translação também, mostrando para o aluno, principalmente o movimento de rotação nesse caso, né, mas já trazendo a ideia também do movimento de translação, aproveitando aqui dessa simulação que traz também a imagem do Sol ali atrás, além da alternância entre os dias e noites na superfície terrestre, com base no movimento de rotação. Bom, além disso, a gente pode também explorar o céu. Então, há diversas informações aqui de constelações, galáxias que podem ser exploradas num trabalho de pesquisa, por exemplo, utilizando das informações. Então, aqui ele traz, além da visualização, links clicáveis com informações que podem ser acessadas aí, por exemplo, aqui nebulosa da Águia, nebulosa Trífide, galáxia do Olho Negro, galáxia Pinwheel, então uma série de informações sobre o espaço e que podem ser trabalhadas no formato de pesquisa, por exemplo, a própria navegação com a exploração aqui nesses diversos elementos, corpos celestes, né, que é possível observar a partir da plataforma do Google Earth. Também temos a superfície de Marte, então a gente consegue rotacionar aqui, assim como a gente faz com o globo terrestre, a gente faz também com o planeta Marte, podendo observar aqui a superfície, também com links para imagens e aqui as informações úteis, né, sobre essa imagem, então a data de aquisição, qual foi o sistema que adquiriu, tem até o sistema de coordenadas aqui também dentro do planeta, na superfície do planeta Marte. Então, isso também pode ser trabalhado, apesar de muitas dessas informações estarem em inglês, com o auxílio de tradutores, por exemplo, a gente pode tornar essa informação acessível também para os alunos. Na própria web a gente encontra opções como o Google Tradutor, então é só copiar essas informações, colar no tradutor para obter
elas em português e facilitar o acesso para os nossos alunos também. Da mesma maneira, a gente também consegue observar a superfície da Lua. Então, aqui as crateras. Se eu aproximar, então, algumas regiões onde a gente não tem essas imagens com maior nível de detalhe. E aqui, essa a gente não conseguiu visualizar, mas vamos pegar um outro exemplo aqui. Então, aqui a gente tem expedições Apollo 15, a data, né, nesse caso aqui, 15/1/2008. E aí, como eu disse, traduzindo essas imagens, a gente torna elas mais acessíveis para os alunos também terem acesso a essas informações. Retornando então para a superfície da Terra, vamos observar aqui uma outra possibilidade interessante. Então aqui ele vai buscar mais uma vez, como eu disse no início, a visualização aqui próxima à região onde a gente se encontra. Então, mais uma vez, eu posso trazer para a região onde eu quero utilizando a rolagem do mouse ou simplesmente fazendo a pesquisa aqui. Mas agora a gente vai utilizar uma outra forma de pesquisa que é para obter as rotas. Então, vamos pegar aqui dois pontos de Uberlândia. Vou pegar aqui o CEMEP, Avenida Professor José Inácio de Souza, 1958, Uberlândia. E aqui o terminal central em Uberlândia, terminal de ônibus. É só vir aqui no botãozinho azul, obter rotas, que ele vai traçar essas rotas para mim. Então, a linha azul aqui, roxa, observem, é a rota entre o meu ponto A, aqui no CEMEP, Avenida Professor José Inácio de Souza, 1958, e o ponto B é na Avenida João Pinheiro, terminal central, lá no centro da cidade de Uberlândia. E eu posso obter, né, vejam aqui a distância e o tempo estimado para eu percorrer essa distância de automóvel. Eu tenho também de transporte público. Percebo que às vezes a rota se altera um pouco, justamente porque, por exemplo, no transporte público eu vou ter uma rota que esse veículo utiliza diferente daquela que o automóvel pode utilizar, uma vez que o automóvel pode ir de forma mais direta. Da mesma maneira também, a pessoa que vai a pé, ela pode ter uma rota mais retilínea, uma vez que a pé, utilizando a calçada, ela não vai ter que se preocupar com o sentido da via. Então, por isso que a gente vai ter uma alteração aqui também sobre essa questão da distância e do tempo, né? A pé também, obviamente, o tempo percorrido será maior. E também de bicicleta, onde a gente vai ter aqui, mais uma vez, essa alteração da distância e do tempo percorridos. Vamos pegar esse último exemplo aqui para gerar uma imagem final. Antes disso, rapidamente, né, eu tenho aqui a opção também de abrir essa visualização no Google Earth para o web e no Google Maps, que também é aquela plataforma disponível na web por meio do navegador, onde a gente pode estar acessando também recursos aí de mapas digitais que a Google oferece pelo navegador da internet. Aqui também, antes disso, a gente pode observar no menu superior, aqui em visualizar, que a gente pode habilitar e desabilitar alguns recursos. Então, por exemplo, legenda da escala. Eu posso habilitar e desabilitar esse recurso. Percebo que aqui embaixo eu consigo visualizar. Então, aqui a gente está numa escala de 1 para 975 metros, né? Então, uma escala gráfica aqui que mostra que cada medida dessa equivale a 975 metros. Então, trazendo aí a possibilidade de trabalhar conceitos da cartografia também, utilizando o Google Earth.
Quando a gente vem aqui em gerar imagem, então aqui eu já habilitei os recursos que eu quero, né? Tem outros. Eu venho aqui, eu consigo, então eu já havia colocado aqui, só que aqui está automóvel e agora, no outro exemplo que eu havia feito, né? Para testar, agora nós vamos colocar aqui de bicicleta. Então a rota de bicicleta do CEMEP até o terminal central. Aqui eu tenho uma legenda também com esses ícones, né? Então os pontinhos amarelos, vejam que são orientações para virar. Então à esquerda, à direita, né? Indicando aí esse trajeto. E aqui em azul, em roxo, eu tenho também a linha que indica a rota que deve ser seguida. Aqui observem a presença do norte. Então, naquele menu visualizar, eu tenho a possibilidade de inserir aqui a bússola também. Então, aqui ele vai dar essa possibilidade. A escala, mais uma vez, aqui agora ele arredondou nessa visualização para 1 km. Então, dentro desse intervalo aqui, eu tenho a distância de 1 km. Então a gente tem aqui título, legenda, orientação, escala e a fonte nesse outro cantinho aqui também da imagem, que são elementos que a gente trabalha dentro da cartografia com os alunos. Aí eu posso salvar essa imagem para ficar um mapinha aí que esse aluno vai poder depois acessar para guardar aí como registro, né, dessa rota, por exemplo. Uma atividade que pode ser realizada com esse aluno dele definir aí a rota que ele faz da casa, sua casa até a escola, ou até o supermercado e assim por diante. Então, são possibilidades didáticas aí de utilizar essa ferramenta em sala de aula. Vou salvar aqui só para ver como é que fica depois. Isso aqui são exemplos que eu tinha feito anteriormente para testar. Então, rota 2, aqui em imagens. Então eu tenho aqui a rota de bicicleta do CEMEP até o terminal central, a legenda, o norte, a escala e a fonte. Então, todos os elementos aqui, né? E as indicações aqui também. Vira à esquerda, vira à direita. Então, para facilitar aí esse trajeto. Observem aqui o nome dos bairros também. Uma série de informações úteis aí que podem estar presentes nesse mapa. Bom, então sobre o Google Earth é isso, pessoal. É uma ferramenta, como vocês viram aí, com muitos recursos. Tem outros também que a gente não vai explorar. Aqui são algumas das possibilidades, mas fica como uma indicação aí para ser utilizada em sala de aula, tanto para facilitar aí para o professor, para dar esses exemplos mais práticos, né, de conceitos que a gente utiliza o tempo todo na geografia, e também para facilitar a apreensão por parte desse aluno e que ele tenha aí disponíveis recursos para estar aplicando, né, esse conhecimento que a gente acaba levando para esse aluno através do ensino de geografia na sala de aula.